quando você olha para essas duas camisas, você percebe uma diferença muito clara de uma equipe que vive a primeira divisão do Campeonato Brasileiro diante de uma outra que vive um processo de reconstrução na terceira divisão do Brasileirão. Você soma isso ao fator mando de campo e tem um favoritismo teórico claro para o Grêmio que não dá para ser descartado. Mas quando você olha para o momento da equipe gaúcha, vindo de 4 jogos sem conseguir uma vitória, com a última vitória sendo diante de um Santos também muito frágil nesse momento do ano, você pega o 2025 do Grêmio, você tem uma equipe que traz muita desconfiança e que está para esse jogo com muitos desfalques, como é o caso do Edenilson, como é o caso do Serrote, do Rodrigo Eli e outros personagens. Você pega também esse fator de um Grêmio em baixa e soma um fator de um Grêmio que vai ter que reverter uma diferença construída por um CSA que foi melhor do que o Grêmio no Rei Pelé. O que dá pra gente esperar desse jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre Grêmio e CSA agora no Rio Grande do Sul? Trazer prováveis escalações, informação também referente à transmissão, os destaques das duas equipes. É um CSA que tem um problema muito importante, que pode ser uma peça que vai ser uma peça, na verdade, que tende a fazer muita falta para a equipe do Igor Magalhães. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir um pouco da sua expectativa. Deixa aqui o seu placar, diz quem você acredita que vai avançar para a próxima fase da competição. Também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem futebol brasileiro em destaque por aqui, com o maior destaque para a Série B do Brasileirão, mas também tem outros movimentos, uma cobertura também sobre a Série C. Também já falei um pouco mais sobre a primeira divisão, mas bora falar de Copa do Brasil. Vamos falar sobre esse Grêmio e CSA, trazendo um contexto primeiro das duas equipes nesse momento na temporada. De um lado se tem um Grêmio que vive um momento de baixa. Do momento em que encarou o CSA no jogo de ida até agora, o Grêmio teve 5 jogos, um deles o Grêmio conseguiu vencer, que foi diante do Santos, os outros não. O Grêmio nos últimos 3 empatou contra o Bragantino, empatou contra o Godoy Cruz e perdeu para o São Paulo no último jogo que teve no calendário, com desfalques importantes para esse jogo. O Edenilson, que jogou em Maceió, não deve jogar no Rio Grande do Sul, não deve jogar hoje. Tem a figura também do Rodrigo Eli, que também é uma baixa para esse jogo. Tem o desfalque também do Cuellar, que jogou em Maceió. Tem a baixa do Serrote também. Então são desfalques de algum peso para a equipe do Grêmio nesse jogo. Quando a gente olha para o lado do CSA, um CSA que tem uma Série C regular, no sentido mais positivo do que negativo. Não é um CSA que sobra na Série C, é um CSA que tem um aproveitamento que compete para estar entre as 8 melhores equipes, que garante vaga para a próxima fase, mas é um CSA que teve algumas atuações um pouco mais abaixo, uma delas na Série C, diante do Anápolis, antes mesmo do jogo contra o Grêmio. E se a gente pega o retrato da partida de ida, foi um CSA muito acima talvez não, mas foi um CSA acima do Grêmio e com uma superioridade talvez que não era imaginada por essa diferença de cenários que se tem de uma primeira para uma terceira divisão. Um CSA que viveu um grande início de ano, passou por um momento de instabilidade, volta a viver um bom momento sob o comando do Igor Magalhães, e um CSA que em Maceió foi superior sim ao Grêmio e que teve ali 2 momentos de oscilação durante o jogo, e foram nesses 2 momentos em que o Grêmio conseguiu os seus 2 gols. O CSA não, o CSA construiu o placar, conseguindo em muitos momentos manter o Grêmio no campo de defesa, tendo uma grande atuação do Brian, que é o ponto de baixa. O Brian, o 10 do CSA, que teve até algumas especulações em relação a movimentos para equipes da Série B. O Brian, que foi brilhante no jogo de ida, não atua nessa partida da volta. E aí a gente vem para os personagens prováveis desse jogo. O que dá para a gente trazer como destaque para essa partida de prováveis escalações? A gente começa com o lado do Grêmio,
que deve ter o Volpi no gol, o João Pedro na lateral direita, que tem ali a disputa com o Serrote, mas o Serrote não está disponível. Aqui a gente tem o Gemerson e a figura do Wagner Leonardo como o outro zagueiro. Olhando para a lateral esquerda, é um Grêmio que deve contar com o Marlon. Meio de campo do Grêmio deve ter Vila Sante que, pelo que eu recordo, não jogou em Maceió. Tem aqui a figura do Dodi, um pouco mais à frente, que a gente tem praticamente um quarteto de ataque. Tem o Monsalve, que é um cara que ataca muito o lado esquerdo. Tem o Arezzo, que é um segundo atacante, joga por dentro também. Tem o Christian Oliveira. E no comando do ataque, a grande esperança de gols, o Bright White. Então tá aqui a provável escalação do Grêmio para o destaque para o quarteto ofensivo mesmo. Assim, defensivamente, Wagner Leonardo busca uma estabilidade na equipe. Se tem um Gemerson que busca também uma evolução. Se tem o fator da baixa do Serrote, do João Pedro tentando recuperar algum fator de posição aqui para essa lateral direita. E aí a gente olha para o lado do CSA. CSA deve ter o Gabriel Félix no gol, que nem sempre foi o titular do gol, mas nas últimas semanas vem sendo. Tem o Felipe Albuquerque na lateral direita. Na dupla de zaga, a figura do Betão e do Islan, que também nas últimas semanas ganhou titularidade do Marcão. Lateral esquerda tem a figura do Enzo, apesar do Roberto já estar disponível, né? O Enzo tem mais ritmo de jogo, o Enzo é o titular do momento para essa lateral. O Camacho sendo o primeiro volante, também tendo o Nicola como esse homem de maior poder defensivo, mas em alguns momentos jogando como o segundo homem do meio de campo. O Silas ele tem um papel importante para ajudar o Enzo na marcação. É um volante que já atuou como lateral esquerdo nessa temporada. Você tem aqui a figura do Gabriel Vieira. Essa daqui é uma provável do GE. Eu não descartaria o nome do Vander aqui, tá? Porque o que poderia acontecer? O CSA tendo uma linha de 4 volantes, só que volantes que jogam com a bola também, tem alguma qualidade para ter a bola. Então entendo que não me surpreenderia Vander, Nicola, Camacho e Silas jogando juntos. Seria um CSA sem tanto poder de criação? Sim, mas seria um CSA que teria mais sustentação defensiva no meio. Que uma outra possibilidade que pode acontecer, uma outra escolha que pode ser tida como opção do Igor, seria um atacante de lado aqui pelo lado direito para ser mais uma válvula de contra-ataque. Atacante de lado, de fato, na provável, é o Cachoeira. É o homem de maior aceleração que o CSA tem na provável escalação. E tem a figura do Thiago Marques sendo o centroavante, sendo o 9, com o Igor Bahia também podendo ganhar alguns minutos. O que eu vi de desfalques do CSA mesmo foi apenas o nome do Brian, apenas. É um nome de muito peso que tende a fazer muita falta. Caso o Gabriel Vieira comece jogando, ele é o substituto natural, de um 10 por outro 10. Mas cai tecnicamente demais o CSA a partir de um momento que o Brian vive de recuperação que é muito bom. Deixa a sua expectativa, o que você está aguardando para esse jogo, o que você espera para esse CSA, para esse Grêmio e CSA. O Grêmio vencendo por 1 gol de diferença leva o confronto, deixa eu até voltar aqui, o Grêmio vencendo por 1 gol de diferença leva o confronto para os pênaltis. Com um empate ou uma outra vitória do CSA, o CSA avança para a próxima fase. Em caso de uma vitória do Grêmio por 2 ou mais gols de diferença, o Grêmio consegue a classificação direta para a próxima fase da Copa do Brasil. Falando sobre transmissão, esse jogo é exclusivo do Amazon Prime, então apenas no Prime Video vai ter a transmissão dessa partida com imagem.
Deixa a sua expectativa, deixa o seu placar. Se possível, deixa o like também, é de graça e ajuda demais ao vídeo. Tô voltando aqui com os conteúdos diários no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.